Fala aí, o nerd! Voltamos aqui com mais uma aula aqui do Matemática para o Ensino Médio. Vamos ver agora os conjuntos numéricos, né? Na aula anterior a gente começou a ver um pouquinho sobre conjuntos. Aqui vamos ver os principais conjuntos numéricos que a gente tem que saber até o momento aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Vou dar um pouco de zoom aqui para a gente ver mais claramente. Aqui nós temos os reais, que engloba toda essa galera aqui, tá ok? Então vamos começar dos mais simples, ó. Naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitos termos, mas nenhum número com vírgula, por exemplo, e nenhum número negativo até então. Então, os naturais são do zero até o infinito, sem número com vírgula. O inteiro, ele contém, lembra aquela ideia lá de contém, né? Ele contém todos os termos dos naturais e também tem os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3... menos 4, menos 5, menos 10, menos 1000 e etc. Então ele tem tanto os positivos quanto os negativos, quanto o zero também. Aqui nós temos os números racionais, que a gente identifica por esse número Q, que significa quociente, né, divisão. Então a gente vai ter agora os números com vírgula, por exemplo, os números negativos também, com vírgula e tal, né? Ele também contém esses dois aqui. E agora a gente tem a novidade, são frações e números com vírgula, né? Próximo número aqui, próximo conjunto numérico, são os irracionais. Deixa eu até fazer uma separação aqui para a gente saber que é esse izinho aqui de irracionais. Por quê? Qual que é a diferença desse para esse aqui? É que os números irracionais, você não consegue escrever eles como uma fração, tá ok? Por exemplo, o π, ele tem um número infinito, né? Tipo, ele começa lá 3,14, 15, etc, etc, etc. Se você pesquisar aí no Google o número π, você vai olhar aí no Wikipedia, por exemplo, em outros locais, que tem diversos cientistas tentando fazer o máximo de números possíveis depois da vírgula do π. Já chegaram a 5 trilhões de dígitos. Então essa que é a diferença dos irracionais para os racionais. Ele não tem um padrão depois da vírgula. Mesma coisa a raiz de 2. Você não consegue escrever um número que vai dar a raiz de 2 aqui como uma fração, por exemplo. Mesma coisa a raiz de 3, negativa, por exemplo. Aqui nós temos esse número aqui que identifica o número áureo, que tem aquela proporção que a gente conhece, por exemplo, dos cartões de crédito e tal, né? Não é assunto desse vídeo aqui, é só para a gente ter uma noção, né? Tá ok, então tudo isso aqui, muito resumido aqui para você. Vamos só falar mais algumas coisas aqui que são importantes, tá ok? Então vamos lá, ó. Os naturais, bem simples. Os inteiros, muito simples também. Uma coisa importante aqui que às vezes aparece, ó, em algumas questões, né? Já que a gente vai acabar fazendo provas de matemática e tal, né? Do Enem, ou da Unemat, ou em concursos, etc. Aparece assim de vez em quando, ó. Naturais com asteriscozinho. Ou inteiros com um asteriscozinho. O inteiro é Z porque vem do alemão Zahl. Sei lá como é que se fala isso, mas vem do alemão que significa números, tá ok? Então, quando ele vem com esse asteriscozinho aqui, geralmente ele fala também, né? Mas se ele não falar, é o inteiro menos o zero. Então é 1, 2, 3, etc. Eita. Mesma coisa. Era o natural, eu falei inteiro, eu acho, né? O inteiro menos o zero seria menos 3. Aqui vai até o infinito também, né? Menos 3, menos 2, menos 1. Não tem o zero. 1, 2, 3. E vai até o infinito também. Tá ok? Poderia chamar assim, inteiro não nulo. Quer dizer, o zero seria o nulo, né? Poderia chamar naturais não nulos também. E por aí vai. Tá ok? Outra ideia que a gente tem aqui, nos inteiros e nos demais que tem números negativos aqui, né? Nos racionais também, nos irracionais, é a ideia de módulo. Vamos ver essa ideia rapidão, ó. Módulo. O que é um módulo? Módulo a gente vai usar, por exemplo, quando vai pegar uma distância, uma área que não existe distância negativa, por exemplo.
ou área negativa, né? Então a gente vai pegar aquele número e vai transformar ele em positivo. Então, por exemplo, lá na geometria analítica a gente faz isso, né? Faz o módulo da determinante dividido por 2. Não quero avançar demais, mas por exemplo, o módulo de menos 3, se desse esse número aqui, seria 3 positivo. O módulo de 3 positivo vai dar o próprio 3 positivo. Então, o módulo desse número aqui, ou do 3 ou do menos 3, vai dar igual a 3 positivo. Ou seja, nunca o módulo vai dar negativo, tá ok? Pensando nos reais aqui, nos inteiros, perdão, a gente poderia imaginar aqui uma reta assim, ó. Só para a gente ver um conceito legal aqui também que cai bastante, ó. Aqui seria o nosso zero, aqui menos 1, menos 2, menos 3, vai até o infinito aqui, né? 1, 2, 3, vai até o infinito também. Aqui seria o infinito negativo, né? Menos infinito, só para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, o menos 2 e o 2 são opostos. São opostos, tá ok? Qual que é o oposto de 2? É menos 2. Qual que é o oposto de menos 2? É 2, tá ok? Isso aqui vale para todos os negativos também. Mesma coisa, qual que é o oposto de menos meio? É meio. O inverso é outra coisa que a gente vai ver em outras aulas aí depois, tranquilo? O que eu falei de distância, por exemplo, que não existe distância negativa, né? Se desse menos 3 a distância, então a distância real aqui seria 3, né? O menos seria só para indicar a direção. Só que a distância aqui seria 1, 2, 3. Mesma coisa que a distância de 3. O módulo ali, né? 1, 2, 3. Então, a distância de 0 a 3 e de 0 a menos 3 é igual. As duas distâncias são 3. Tá ok? Os números racionais, eu já falei que o Q significa quociente, que é a mesma coisa que divisão, né? Então, a gente tem esses números aqui, tranquilo. Temos também, deixa eu ver aqui minha colinha, né? Os números irracionais, já falei também tudo que tinha que falar. A gente tem, por exemplo, ó, relembrando já algumas ideias aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Os números reais são a união dos números racionais mais os irracionais. Concorda comigo? Ó, se a gente unir todos esses números mais todos esses números, a gente vai ter os números reais. Tranquilo? O laranja mais o vermelho vai dar o azul aqui, que é o real, que é o geralzão. Beleza. E se eu fizesse aqui o contrário, ó? Os racionais intersecção com os irracionais. Intersecção, você lembra que tem que ver quais são os números comuns dos dois conjuntos. Aqui daria vazio. Não tem nenhum número que seja racional que seja incomum com o irracional. Ou ele é um ou ele é o outro. Tranquilo? Para deixar bem claro aqui para você. Basicamente, lógico que eu poderia ficar falando horas aqui para você sobre esse assunto, mas isso aqui é o que tem de mais importante. E aí, gostou dessa aula? Então não deixe de conhecer o curso completo de Matemática do Ensino Médio, tá ok? Esse curso, juntamente com outros cursos, como o curso completo de Matemática Básica também, e muito mais conteúdo, outras resoluções de exercícios vestibulares, etc., está no nosso YouNerd Club. Vou deixar o vídeo aqui para você conhecer e também o link aqui na descrição para você entender melhor como é que funciona, tá ok? Resumindo em segundos aqui, é um sistema de mensalidade tipo Netflix, Spotify, onde você paga uma mensalidade muito baratinha e tem acesso a centenas e centenas de conteúdos, beleza? Valeu então, dá uma olhada aqui, não deixe de conhecer. Valeu!